É importante a gente entender que o risco psicossocial ele já existe antes da NR1. Né? Ele é do ambiente de trabalho, ele sempre esteve no ambiente de trabalho, e a NR1 ela vem formalizar um procedimento para ter essa questão mapeada, né, em relação aos riscos psicossociais. Depois da pandemia, isso exponencialmente teve um acréscimo gigantesco em relação à doença mental. Então, o olhar que nós temos hoje para isso é de fazer um mapeamento dentro do que a norma nos exige, mas nós conseguimos ter uma ação profícua, uma ação que vá trazer um resultado a partir de um diagnóstico inicial, como a Solange colocou, dos questionários. O que vai nos dar uma diretriz para que a gente possa fazer alguma ação é o mapeamento inicial. Então, nós temos duas frentes dentro do processo de gestão, que é, primeiro, mapeamos cada setor para verificar o nível de risco. A partir deste diagnóstico, nós conseguimos montar um plano, um programa contínuo, onde essas ações vão ser determinadas de acordo com a necessidade encontrada. Então, não é um tiro no escuro, porque até hoje nós trabalhamos com saúde mental na empresa no escuro. As empresas não estão preparadas normalmente a lidar com essas situações no dia a dia de uma forma mais profissional. Então, a NR1 vai profissionalizar, vai adequar o direcionamento do que realmente aqueles funcionários precisam. E documentar, aí entrando mais na questão jurídica, trazer um preventivo para a empresa em relação às questões jurídicas, de uma forma mais certeira. No processo seletivo é um processo muito estratégico, né? Eu diria que sim, mas de uma forma bem sutil. Quando você faz um processo seletivo, você tem como criar não somente questionários, mas você tem como criar dinâmicas mais ativas para que você identifique perfis. Dentro dos perfis, você tem a condição de uma dinâmica muito bem estruturada de você identificar sinais. A gente não consegue. E aí eu queria até complementar, se a gente for falar na prática, gente, o que acontece, ninguém vai ser identificado com doença mental quando é uma empresa. Ninguém vai falar, olha, eu tomo tarja preta. Tá? Ele vai chegar lá, hoje tem cursos para você fazer seleção. Né? Então, é um lugar bem invisível para a gente nesse lugar. A gente consegue captar sinais que levam para uma experiência, dias que você já fica atento àquilo. O que vai definir, já respondendo a pergunta da colega lá também, né? O que vai definir vai ser como que a empresa está preparada para olhar para esses sinais, de uma forma mais projetiva, não subjetiva. A gente está falando de questões muito subjetivas, e isso é que traz toda a insegurança da NR1, falando de riscos psicossociais. É uma coisa muito subjetiva. Eu tenho lá na empresa uma pessoa com depressão patológica e ele tem um atestado, e aí a empresa fala, esse cara está com frescura, não quer trabalhar. Né? Porque como que eu determino isso no dia a dia? Ele era tão normal, de repente ele teve alguma coisa e agora ele está com isso. Ele não quer trabalhar, quer pegar um atestado. A gente vê muito isso na prática. Então, cultura organizacional. Então, o grande desafio que a gente coloca dentro da cultura hoje é inserir nesses padrões mentais da empresa que isso é uma realidade que não dá mais para se fugir e que precisa criar estruturas documentais, pessoas preparadas profissionalmente para enxergar essa questão além da pessoa, das respostas que ela dá no dia a dia, para que você consiga elencar documentos plausíveis para uma questão jurídica de prevenção. Tá, eu vou mapear o setor. Mas e aí dentro do setor eu tenho 20 pessoas. Como que eu identifico uma pessoa que está com o problema em si? Então, no mapeamento de riscos, a gente consegue olhar de uma forma primária sobre isso, em relação às estatísticas que a Sol colocou aqui para a gente, né? Mas, a partir dessa resposta do questionário, nós vamos ter um direcionamento de como nós vamos utilizar o preventivo. Né? Então, nesse preventivo, ele começa olhando para cada pessoa do setor. Então, um setor de alto risco é um setor onde tem um olhar mais preocupante, onde a empresa vai focar mais no seu olhar. E aí fazem algumas ações que podem ser workshops, podem ser atendimentos psicológicos, pode ser várias coisas.
dentro desse processo já mais prático de ação para combater a doença mental, nós conseguimos identificar e extrair quais são as pessoas que estão exatamente com essa questão. Que eu acho que isso vai envolver mais, vai subir também depois para o PGR. Isso. Não é só a questão, que eu me recorde, doutora, tem a visita, tem a esporádica, tem aquela pontual, mas sobe-se para o social também, com informações, que vai ser uma coisa automática, né?